eu tenho várias amigas, assim, a gente tem vergonha de falar, eu não falo nem pra uma amiga. E assim, quando fala, vê que é uma coisinha tão tranquila, que é uma coisa tão pequena, assim, que é tão fácil de resolver, sabe? É verdade. É uma libertação mesmo. É uma libertação. Doutora, antes de nós entrar nesse assunto, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, aonde você nasceu, por que você escolheu medicina, aonde você se formou e por que essa especialidade. Várias perguntas dentro de uma só. Que ótimo. Eu nasci numa cidade pequena que se chama Juquiá. É faixa litorânea de São Paulo. É Vale do Ribeira, só que já no estado de São Paulo. Minha cidade é muito pequena, então sou eu, meu pai e minha mãe. Eu tenho uma irmã que é 10 anos mais velha que eu. Então, na minha família, eu fui a única que estudou, assim, que gostou. Desde muito novinha, eu sempre tive vontade de ser médica. Porque eu pensava, nossa, ajudar as pessoas deve ser tão legal. Eu pensava assim quando eu era novinha, né? Então, sempre tive essa vontade. Na minha cidade, não tinha muito recurso, né? O ensino médio eu já fiz em uma cidade do lado, né? A gente pegava o ônibus, ia pra cidade, 40 minutinhos para estudar e voltava. E aí, no último ano do meu ensino médio, a gente fez uma viagem para Curitiba, para visitar o campus da Universidade Federal do Paraná, um passeio assim com a escola. Nossa, eu me encantei com aquele lugar. Falei, eu tenho que voltar para cá. É aqui que eu vou estudar. É aqui que eu vou estudar, exatamente. Daí voltei para minha cidade, terminei o ensino médio, trabalhei mais um ano, juntei um dinheirinho para poder vir para Curitiba fazer cursinho. Então, eu falo que eu nasci em Juquiá, mas eu falo sempre que eu sou de Curitiba porque eu vivi 18 anos lá, né? Porque fiz cursinho, minha família foi para Curitiba, então nós ficamos lá, fiz a minha faculdade toda lá, então eu sou formada pela Universidade Federal do Paraná, eu me formei em 2012, então já tá indo aí para 11 anos de formada. Quando a gente forma, é muito difícil a gente escolher uma especialidade. Eu gosto de gente. Eu gosto muito de gente. Então, assim, quando você escolhe uma especialidade, você acaba focando mais naquilo. Você acaba meio que deixando as outras coisas. Então, eu tive dificuldade, porque como eu gosto de muita coisa, eu pensei, eu vou esperar um pouquinho pra ver o que eu quero fazer. Porém, com o passar desses anos, eu fui percebendo que eu sou realmente apaixonada pelo universo feminino. E eu tive a minha vida transformada por uma ginecologista. Então, o que essa ginecologista transformou na minha vida, eu pensei, muitas mulheres precisam vivenciar isso. Porque é uma coisa que a gente se sente... É como se a gente se habituasse, a gente se acostuma como a gente é, como se fosse o meu normal. Eu não sabia que eu precisava de ajuda. Pra mim era o meu normal, eu estava bem. Tudo certo, era assim que era mesmo, era certo isso. Era exatamente, assim. Acordava todos os dias cansada, mas eu pensava, trabalho bastante, normal estar cansada. Mas estar sempre cansada, descansar e continuar cansada, sabe? Não ter ânimo, não ter disposição. E assim, e aí eu pensei, várias mulheres precisam vivenciar essa transformação, precisam saber dessas coisas, conhecer, descobrir as coisas que eu também descobri. Daí eu pensei, vou fazer ginecologia, porque a minha meta de vida, e até hoje eu falo, é transformar vidas, é tocar mesmo a vida da mulher e transformar, que ela se sinta transformada. Às vezes nem precisa só de escutar, só de falar e entender o que ela sente. Ela já se sente diferente, ela já se sente mais empoderada, com mais condição de seguir, de olhar aquilo ali com outros olhos. Então, é isso a minha missão, de transformar a vida das mulheres. E olha, antes da gente começar aqui já a fazer as perguntas, você foi indicada pra gente por uma paciente sua, né? Que linda. Ela falou muitíssimo bem, disse, olha, Cláudia, você vai adorar porque ela faz isso, ela é assim, ela é uma querida, ela fala muito bem, você vai se sentir muito bem, porque quando a gente fala em ir no ginecologista, tem tudo aquele preparo para você ir, tem aquela
aquela cadeira que realmente, eu acho que aquela cadeira, ela deixa você intimidada pelo jeito que você senta naquela cadeira, né? Não é fácil, né? Não é. E a gente foi criado, né, com uma educação, nós trouxemos uma educação de que a nossa sexualidade é feio, né? Não põe a mão ali, é feio, não pode, esconde, veste roupa, fecha a perna. Então, a gente vem muito com esse tabu, e ela falou muito bem de você, então eu tenho certeza que essa entrevista vai ser um divisor de águas. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, você que está no nosso portal de notícias, você que está no rádio, se por acaso você não conseguir ficar com a gente até o final, tem um compromisso, né? Não fica preocupado, porque essa entrevista depois vai subir para o nosso YouTube, vai ficar no portal de notícias e também lá no nosso Facebook. Mas se você puder acompanhar ao vivo, muito melhor, porque assim você pode tirar suas dúvidas e fazer suas perguntas lá no nosso WhatsApp, que é o 45 999 55 98 99. Interaja com a gente, tire as suas dúvidas. E fica aí, porque a doutora trouxe até uma Cheroline. Daqui a pouco eu conto quem é a Cheroline. Várias Cherolines. Eu conto quem é, tá? Só um pouquinho. Doutora, tem nesse meio caminho da sua formação até hoje, você disse que fazem 10 anos, 11 anos. Mas ainda nesse caminho vamos um pouquinho mais para trás, né? Vamos descer um pouco mais para as mulheres entender o quanto que a gente já evoluiu e o quanto nós nos libertamos. Por exemplo, o anticoncepcionado foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, o anticoncepcional, em 1960. Chegou 2 anos depois no Brasil. Demorou para chegar no Brasil e assim se popularizou mesmo, que as mulheres começaram a conhecer mais já ali na década dos anos 80, 85, 90. Falo isso no interior do Brasil. Em capital não, a coisa flui mais rápido, chega mais rápido. E eu falo isso porque eu sou do interior, então eu sou uma mulher de 46 anos e eu posso dizer que muitas coisas demoram mais para chegar no interior. E aí outro, né, que é o absorvente. Ele foi criado lá por ano de 1894, lá nos Estados Unidos. E se popularizou e veio para o Brasil, você não vai acreditar, em 1930. Mas que as mulheres se popularizaram, conheceram, que foi para a mídia, que se fez, dá para ganhar dinheiro com isso, foi só nos anos 50. Imagina. Muito tempo, então você vê aí, estamos falando de 73 anos do absorvente e 61 do anticoncepcional. Nesses últimos 10 anos, agora, de 2013 até 2023, houve um salto na tecnologia, na forma de atender. Médicos jovens vindo para a internet abriu uma janela para que as pessoas tenham acesso à informação, tenham conhecimento. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Né? Tem uns aventureiros que não são médicos, que vão lá, querem dar sugestões. Eu sempre digo, uma pessoa que estuda... Quantos anos foi a sua formação, doutora? São 9 no total. São 6 anos de faculdade, mais 3 de residência, sem contar todos os cursos, né, que a gente faz por fora. Porque, assim, o médico está sempre se atualizando. É para ser assim, né? A gente está sempre se atualizando. Faço uma média de 3 cursos por ano, pelo menos, desses maiores, que os cursos geralmente têm um custo super alto, 10, 15 mil. Então, assim, é um investimento mesmo em estar apto a dar o melhor para o paciente. Um investimento tanto, não só financeiro, mas de emocional, de tempo, de dedicação para estudar aquilo ali, para conseguir atender o paciente sempre da melhor forma e com o que tem de mais moderno, né? Exatamente. Então, são muitos anos de estudo, a tecnologia veio para ajudar e aí, como eu disse, tem alguns que não entendem nada, vão para lá e dão dicas. Médico não dá dica, médico dá sugestão, né? Traz conhecimento, educação. Então, a doutora está aqui hoje para a gente tirar muitas dúvidas e principalmente tabus e falar um pouco mais da nossa vagina. Popularmente, eu chamo ela de Cheroline, né? Vamos cuidar da Cheroline.
Cheroline. É da Cheroline, a Florzinha, a Pepeca, tem tantos nomes, né, doutora? Mas, enfim, esses avanços, essa tecnologia, tudo isso veio para melhorar. E eu sei que a doutora tem um conhecimento vasto nesta área e nós vamos falar hoje um pouco de cuidados, né? Não só com a saúde, mas de estética. E eu queria que você começasse contando para a gente em relação ao laser. Quando que ele chegou na ginecologia, como ele é usado e para que ele é usado? Ótima essa pergunta. O laser é uma tecnologia fantástica. Que auxilia, ela já está na medicina há muito tempo, tem outras especialidades que já utilizavam ele para tratamento, e a gente tem na ginecologia uma ampla variedade de possibilidades de tratamento com o laser, tá? Existem vários tipos de laser, tem o laser de erbium, tem o laser de CO2 fracionado, tem o LED, que as pessoas confundem com um laser, que não é um laser. O LED é aquela luzinha, não sei se já deve ter visto alguma vez, que tem o LED vermelho, tem o LED azul, que é utilizado mais para candidíase, o LED vermelho, que a gente utiliza mais para cicatrização de feridas, às vezes no pós-operatório, diminuir dor. Às vezes eu vejo até, como você diz, dando dicas, falando que o laser é um LED, é uma energia de baixa potência, diferente do laser, tá? O laser, ele tá aí para auxiliar. A gente consegue fazer cirurgias, inclusive com laser de CO2 fracionado. A gente consegue programar ele para ele ficar como se fosse um bisturizinho mesmo, só que ele corta com laser. Mas o grande avanço é porque ele permite tratar situações tanto internas dentro do canal vaginal, quanto também por fora, ali na região da vulva, ali na região que a gente enxerga ali quando a gente olha no espelho. Aliás, um adendo, é muito importante olhar no espelho. Mulheres, se olhem no espelho, porque várias vezes eu atendo pacientes que têm uma pintinha, alguma coisinha diferente, eu pergunto, essa pintinha aqui tá crescendo, tá da mesma cor? O paciente nunca olhou. Que pinta, doutora? A paciente nunca olhou. Deve mais ou menos ser assim que pinta, doutora. Nem sabia que tinha. Exatamente. E o autoconhecimento é libertador demais. Mas voltando para o laser, então a gente consegue tratar ali na região externa. Dá para fazer clareamento com laser. E é totalmente indolor, tá? Não dói mesmo. Não dói. Não dói. É surreal. Eu falo que ginecologia eu não exerço, eu vivencio. Porque tudo que vocês falam, que trazem de queixa, ou que eu indico, boa parte das coisas eu já passei, já fiz também, por isso que a gente tem essa troca tão bacana. Não é uma coisa que vem pra mim assim, isso aqui, eu já recebi paciente assim, eu falei que eu tava me sentindo larga, e o médico falou, isso não existe. Sim. Você não tem como você só falar para o paciente, isso não existe porque você não sentiu. Exato. Imagina, por exemplo, se todos os oncologistas tiverem que ter tido um câncer para poder, então, assim, valorizar o que a mulher sente. Porque se ela tem uma dor, eu tenho que acolher aquilo ali. Então, assim, valorizar o que ela sente, acolher, ver como as possibilidades de melhorar. Tem tanta possibilidade hoje, tanta possibilidade. E o laser é uma das grandes ferramentas que a gente tem na tecnologia, na ginecologia, para auxiliar no tratamento de diversas situações. Então, na parte externa, dá para fazer clareamento. Tem muitas mulheres que têm a vulva mais escurecida, que se incomodam. É importante falar também que não tem um padrão, tá? Se for mais escura e para você estiver ok, ótimo. Tá tudo bem. Vamos ser felizes. Às vezes nem é uma coisa que é tão escura, mas incomoda a paciente. Se incomoda, vamos ver o que dá para melhorar. Então não tem um padrão, assim, não tem que ser de uma cor, de um tamanho, de um jeito, não tem. É como a mulher se sente feliz. Então dá pra gente fazer o clareamento com laser. O clareamento é da vulva externa? Isso, onde que dá pra fazer? A doutora pode mostrar pra gente, por favor? Posso sim. Quem está nos assistindo, por favor. Eu vou apresentar a Cheroline, então, aqui. Por favor. Então, aqui, quando a gente fala em vulva, a gente fala essa região que aparece aqui, tá? Porque a vagina é o canal vaginal, é aqui dentro. Aqui dentro é o canal vaginal. Lá dentro é o canal vaginal. Por fora, que é os grandes lábios, doutora? Essa parte de fora mais gordinha é o grande lábio, tá? Essa parte mais fininha, que é aquela mais molinha, é o pequeno lábio. Vou mostrar uma outra para vocês verem que não tem
é um padrão, tá? Por exemplo, aqui, ó, o grande lábio tá aqui por fora, e aqui o pequeno lábio tá um pouquinho... esse mais maior, molinho. né? Não necessariamente o pequeno lábio é menor, tá? Isso é uma... Ah, não é um padrão, doutora. Não é que o de fora é o maior e daí os pequenos, porque diz, o menor lábio tinha que ser pequeno, menor. Então, não tem. Não existe isso? Existe cirurgia para corrigir isso aqui, se isso incomodar a mulher, tá? É uma cirurgia que eu faço bastante no consultório, que se chama labioplastia menor. Que antigamente as pessoas chamavam de ninfoplastia, que era a correção das ninfas, que é o pequeno lábio aqui, tá? Faz em consultório? Dá para fazer em consultório ou em bloco cirúrgico, depende da escolha da paciente e do tipo também, né? Sim, se é uma cirurgia maior, aí geralmente eu prefiro levar para o centro cirúrgico. O procedimento é basicamente o mesmo, porque a gente faz anestesia local. A diferença é que no hospital o paciente dorme, né? O anestesista faz uma sedação como se fosse de endoscopia. O paciente não vê. Tem paciente que é muito ansioso, que fica com medo, que vai ficar tensa, então prefere fazer no hospital. E se for uma cirurgia pequena, dá para fazer tranquilamente com anestesia local. O paciente vai conversando comigo, vai batendo papo, vai mexendo no celular, vai tranquilo, assim. Então é possível. Olha só. Então o pequeno lábio, quando está aumentado, tem muitas mulheres que têm queixa. E é uma das queixas que eu atendo bastante no consultório é a redução do pequeno lábio, porque ela quer ficar assim. Por que busca isso? Pela estética ou porque na hora do ato sexual ou porque na hora de higienizar? Por que se busca essa cirurgia, doutora? Isso é uma resposta muito individual, tá? Eu sempre costumo falar que a estética íntima é muito mais que só estética. Tem toda a parte funcional. Por exemplo, quando a gente tem uma situação assim, se tiver o lábio aumentado e a mulher estiver feliz, de bem com a vida sexual, nossa, super contente, tá ok, não tem nada que mexer. Agora, se incomodar de alguma forma, seja porque, vai colocar uma roupa de academia, ou, não uso biquíni na praia porque marca quando eu coloco, não me sinto à vontade, não coloco uma roupa mais justa porque marca. Ou então, vou ter relação, isso aqui dobra e machuca durante a relação, durante a penetração, incomoda. Ou então, às vezes, candidíase de repetição. Tem mulher que tem uma certa dificuldade em higienizar aqui, porque fica grande, atrapalha e acaba fazendo infecção de repetição, fazendo candidíase de repetição. E às vezes trata por anos, assim, ninguém nem olhou outra coisa, sabe? Então, por vários motivos. Ou puramente só por estética, porque não? O corpo é nosso, a gente tem que ficar do jeito que a gente se sinta bem, né? Exatamente. Então, e é um órgão muito importante, apesar de estar escondidinho, mas é um órgão muito importante na nossa vida, né? Fundamental para nossa alegria, inclusive. Exatamente. Eu acho muito gratificante trabalhar com estética íntima, porque eu falo para os pacientes que elas mudam até o jeito de andar. Quando elas voltam no retorno, assim, elas voltam com outra postura, com outro olhar. Inclusive, eu vou compartilhar uma história de uma paciente, claro, sem falar o nome, mas eu já atendi uma paciente que ela disse para mim que ela nunca tinha tido uma relação com o esposo com a luz acesa. Ela tem 2 filhos e ela não tinha se sentido à vontade nunca. Tadinha. E aí, no pós-operatório, ela me mandou super feliz. Eu já tive relação de luz acesa. No pós-operatório, depois que passou, né, todos os cuidados, ela já tive. Daí eu fiquei, é muito gratificante, porque realmente muda a qualidade da vida, a autoestima da mulher. É muito legal. Muito, muito bacana. Então, o laser, a gente consegue fazer o clareamento aqui dos grandes, da região da vulva, ali aqui, às vezes virilha, aqui que fica mais escurecida, sabe? Com o passar do tempo. Escurece tanto na região íntima quanto na virilha? Vários motivos podem contribuir, tá? Algumas medicações, por exemplo, o anticoncepcional, não é para parar de tomar anticoncepcional. Gente, é que tem vários tipos, tem várias opções. Sim. Mas a gente sempre avalia, porque assim, quando a paciente me procura, eu posso fazer um peeling, posso fazer um laser, posso combinar até um despigmentante oral para a paciente usar para ter um resultado melhor. Se eu não tirar o que está causando, ela vai clarear e depois ela vai voltar. Então, a gente sempre avalia para ver na história daquela mulher o que pode estar causando. Coisas que são comuns de causar. Alguns medicamentos, por exemplo, anticoncepcional, alteração hormonal, por exemplo, depois da gravidez, geralmente as mulheres queixam que muda um pouquinho ali a região da vulva, isso por conta de alteração hormonal. Atrito é uma coisa muito comum, o atrito.
por exemplo, usar a calcinha de renda muito apertada o dia inteiro. Às vezes com tecido mais escuro, porque fica pigmento do tecido. Então, aquela renda, ela vai ficar roçando ali o dia inteiro. Sim. É um atrito, tá? Por mais que a gente não machuque, ela é como se ela estivesse machucando e melhorando. Machucando e melhorando. Então, traumatiza e melhora. Traumatiza e cicatriza. Vai formando um pigmento, vai ficando mais escurecido. Às vezes, sol. Ninguém fala pra gente. Já te falaram alguma vez que tem que passar protetor na perereca? Não Nunca, sabia, né? nem sabia que, tipo, o sol ali ia escurecer. Ninguém fala, né? Não. E olha só, eu falo sempre para as minhas pacientes. A gente passa na frente do espelho, tropeça e vê, isso aqui tá com uma manchinha no rosto, tô com uma manchinha. Lá, a gente nunca olha pra bichinha, nunca na vida. Não. E assim, ela é um ser esquecido. Esquecido, e vamos combinar que ela é requisitada ao longo da vida, né? E filhos, e requisitada o tempo todo. Exatamente. E a gente quer que ela esteja linda, plena, hidratada, clarinha, sem nenhum corrimento, nenhuma coceirinha, nada. A gente deixa a bichinha lá e ela que lute. Exatamente. Então a gente precisa cuidar, precisa olhar. Então, assim, o sol vai na praia, passa filtro por fora ali, pode ser o mesmo filtro do corpo, não por dentro, mas por fora ali passa, por mais que o biquíni tenha fotoproteção, passa o filtro ali para não escurecer. Então, tudo isso pode favorecer, pode prejudicar o escurecimento ali da região. Então, a gente consegue clarear. O laser é uma das opções de tratamento para o clareamento. Na região, o laser ele também faz, é uma coisa que é muito sensacional, que é a revitalização da mucosa aqui do pequeno lábio. O pequeno lábio, ele tem uma mucosa assim, parecida com o lábio da boca mesmo, né? Não é uma pele, que nem é aqui no grande lábio, é uma mucosinha mesmo. E tem mulheres, ou em alguns processos, por exemplo, na menopausa, que essa mucosa ela vai atrofiando, que a gente chama que é quando ela vai ficando mais fininha. Sim. E ela vai ficando fininha e ela vai ficando mais frágil. Então, às vezes, durante a relação, pode ter o atrito ali, pode rasgar. A gente chama de fissuras, que é como se fossem pequenos rasguinhos, que a gente não vê olho nu. Às vezes, a gente olha e não vê nada, mas quando a gente, durante a relação que estica, que tem fluidos, aquilo ali fica ardendo. Então, a mulher tem ardência, tem dor na relação. Daí, ela associa a relação com uma coisa dolorosa. Sim. Aí, na próxima relação, ela vai ficar pensando, será que vai doer? Daí, ela já vai tensa. Aí, dói. E aí vira um ciclo vicioso de dor, uma coisa que ela tem que desfrutar, que é pro prazer dela, acaba se tornando, às vezes, até uma obrigação, ou uma coisa, vou ter que ir lá, vou ter que ter relação, vou ficar com dor depois. Então, tudo isso, o laser, ele faz uma melhora da qualidade da mucosa. Perfeito. Tá? Tanto na parte aqui do pequeno lábio, quanto na parte interna do canal vaginal. O laser, ele tem 4 ponteiras, que são 2 externas, uma aqui pro pequeno lábio, uma aqui pro grande lábio e 2 que são internas. Realmente não dói mesmo. Eu até brinco para os pacientes, ainda bem que faz barulho, porque toda vez que aciona ele faz um barulhinho, porque senão o paciente na hora ia achar que não fez nada. Você não tá fazendo nada isso, não tô sentindo. Exatamente. A gente coloca um afastadorzinho, que é igual de coletar preventivo, né? Ele vem com um kit do laser estéreo para cada paciente. Você coloca um afastador e as ponteiras vão dentro. Então, o único desconforto é colocar o afastador como se fosse de coletar um preventivo. As ponteiras, elas vão dentro do afastador. Aí a gente tem uma de 360 graus, que ela dispara 360 graus no canal, circular em todo o canal. Essa circular e essa da mucosa, elas têm basicamente o mesmo mecanismo de atuação, tá? Que ela vai promover uma melhora da mucosa, tanto aqui de fora quanto dentro. Como que ela faz isso? Ela vai fazer o aumento da produção de colágeno, então a neocolagênese, flacidez. Então aqui no pequeno lábio traz um pouquinho de retração, então às vezes diminui um pouquinho. Eu recebo muita paciente que vem pra mim querendo fazer cirurgia e faz o laser e depois não precisa mais, porque ele vai estimular, ele vai fazer um pouquinho de retração aqui e ele vai estimular o colágeno aqui, então ele acaba fechando. Então, acaba que já resolve sem precisar de cirurgia. Ele faz um aumento de colágeno, então ele trata muito flacidez, sensação de vagina mais alargada. Isso que eu ia pedir, quando você tem filhos ou passar da idade, né? Primeiro é que a sensação que parece que os lábios ficaram maiores, né? Tipo, porque eu acho que se perde gordura nessa região também, né, doutora? E aí parece que fica maiores, diz, tá beiçuda.
né? Eu já ouvi muito isso, né? Exatamente. Né? Porque fica caído, né? Fica caído, então tem flacidez. Aí também a circunferência, né, dentro, a interna, né? Ah, eu fiquei larga, como tem muitas pessoas que costumam dizer isso. Exatamente. Né? E nisso tudo ajuda. Muito. E aquele negócio que, junto com tudo isso, ainda vem aquele negócio. Você vai dar risada, espirra, faz xixi. Sim, com ajuda certeza. nisso, na incontinência? Muito. Então, eu vou te explicar bem certinho como que ele atua fazendo isso. Tá. Então, ele faz esse colágeno, e eu sempre falo para os pacientes, porque eu tenho muita paciente que vem para mim, quando ela chega, ela vem pensando no outro. No marido, no namorado, na parceira, o que seja. E ela vem para mim nesse sentido. E eu sempre falo que a estética íntima é para si, não é pra gente. Para o outro, é sempre pra gente. Por quê? Quando a gente tem a sensação de vagina mais apertada, porque esse colágeno ele vai promover essa contração, tá? Então, quando a gente tem a sensação da vagina mais apertada, nós temos mais prazer durante a relação. É para nós. É pra nós. Porque a gente tem mais contato com o pênis durante a penetração, então a gente sente mais prazer. E com essa revitalização da mucosa, além de promover aumento do colágeno, ele promove aumento de vascularização, novos vasos sanguíneos. A mucosa fica mais irrigada, fica mais grossinha, fica mais saudável, vem mais nutrientes, mais vitaminas. Então, lubrificação. Então, melhora para os pacientes que têm fissura, que têm dor na relação, porque melhora muito lubrificação, sensibilidade de orgasmo. Então, melhora muito a sensibilidade na relação para nós. Os homens falam que dá diferença também, não sei falar por eles, mas as pacientes relatam, várias falam, eu vou fazer e não vou contar para ver se ele percebe. E daí elas sempre voltam assim contando. Então, dá muita... eles têm diferença, não sei se porque muda para nós e a gente desfruta mais, isso estimula. Pode ser. Ou se eles realmente sentem, porque eu realmente não tenho como falar por eles. Mas para nós muda demais. Então, é muito, muito bacana. Isso que você falou da perda de urina é muito comum. Tem mulher que pensa, só parto normal, que vai ser um fator de risco. Não. A gestação em si, ela também é um fator de risco, porque o próprio peso do bebê, o gravitacional mesmo, fica ali pesado no assoalho pélvico. A gente tem dentro da nossa pelve os órgãos, né? A gente tem o intestino, tem o útero e tem a bexiga lá na frente. Ela fica sustentada por um aparelho de músculos ali embaixo, como se fosse uma redinha, aquelas redinhas que a gente põe pra criança não cair, como se fosse aquilo ali. Com o passar do tempo, fatores de risco, partos, gestações, a idade mesmo, essa musculatura, ela vai enfraquecendo, ela vai perdendo colágeno, vai perdendo elastina, vai ficando mais fraca, é como se ela cedesse, que é o tal da bexiga caída que as pessoas falam, sabe? Sim. Então, nessa situação, a gente começa a ter esse inconveniente que é de perder a urina. E eu sempre falo para os pacientes, você espera o seu carro quebrar para você levar na oficina, arrumar? Não, tem a manutenção, né? A gente faz manutenção preventiva, mesmo porque se eu esperar quebrar, vai me dar muito mais dor de cabeça, vai ser muito mais caro depois, Com né? certeza. Então, todo ano a gente vai lá, troca o óleo, revisa e tudo mais. Eu falo, por que eu vou esperar tossir, perder urina, sorrir, perder urina, para daí eu ir atrás? Se eu posso fortalecer o meu assoalho pélvico antes e nunca passar por isso. Perfeito. Então, assim, tem muito qualidade de vida mesmo. Não falta de conhecimento, né, doutora? Às vezes isso, às vezes pensa, nossa, eu tô perdendo, mas eu vou ter que operar, vou ter que ficar tantos dias. Em alguns casos, realmente, a gente indica cirurgia, tá? Mas são casos extremos e tudo mais. Pro tratamento da frouxidão vaginal e da incontinência urinária, eu tenho no consultório um aparelho que é melhor um pouco que o laser para esse tipo de tratamento. Eu uso os dois, eu trago os dois, eu indico os dois, depende do caso da paciente, tá? Que é o ultrassom microfocado endovaginal. Ele é a mesma coisa do laser, exatamente a mesma coisa, coloca uma ponteirinha interna só que ele atinge uma camada mais profunda. Então, por exemplo, o paciente que tem muita frouxidão, queixa de muita frouxidão, ou paciente que tem muita queixa de perda de urina, ele faz um tratamento, porque o laser ele fica até a derme, mais ou menos. Então, lubrificação, mas ele trata a frouxidão, incontinência, ele melhora muito. Antes, quando eu não tinha ultrassom, eu tenho muitos resultados excelentes. Então, eu avalio, dependendo da situação, da idade, da história da paciente, eu indico se eu acho melhor o laser ou se eu acho... E das queixas também do que ela quer, né? Porque eu sempre falo, não é o que a gente quer, é o que o paciente quer. E o que precisa também. E o que precisa, alinhar as expectativas, isso é muito, muito importante. Igual o cabeleireiro, a gente vai às vezes falar,
fala, eu quero cortar desse jeito. Ele corta do jeito que ele acha que vai ficar bom pra você, que combina com você. E não, tem que ser uma coisa que fique bom para o paciente. Claro, se for uma situação que eu não vou conseguir atingir, tem que explicar, olha, isso aqui não vai dar por conta disso, por que você pensou assim, o que você sente, o que você queria, pra gente tentar alinhar as expectativas para o paciente sair contente. O laser, então, ele vai até a derme, e o ultrassom, ele chega até a camada mais profunda, até a musculatura, também não dói, tá? Também faz no consultório, e o legal desses procedimentos é que eles não têm o downtime time, que a gente chama, que é ficar de repouso, ter aquele pós-operatório, que você tem que parar de trabalhar, ficar deitado, não tem isso, você sai dali e vai fazer suas atividades normais. A única coisa que eu peço é não ter relação por 5 dias, pra dar tempo de regenerar ali tudo certinho. Mas a paciente fica normal, pode fazer as coisas dela, as atividades normais. E o ultrassom, então, ele vai até a camada muscular. O ultrassom, eu sou a única ginecologista do Paraná que tem esse ultrassom aqui no consultório, esse que eu tenho. Que alegria a nossa iguaçuense. E essa tecnologia é utilizada há muitos anos já no Hospital de Clínicas da USP. Inclusive, eu fiz um curso lá para ver se eles estavam com algum protocolo diferente. É recente agora, para ver se eles tinham alguma coisa diferente para falar, assim, para acrescentar, porque a gente sempre atualiza, né? Sempre muda. E eles usam há anos para tratamento de frouxidão e incontinência urinária. Então, assim, não é uma coisa que, eu acho que vai dar certo, ou uma coisa assim... estudos mesmo que comprovam que tem melhora, que tem... Eu tenho uma foto no meu celular que é uma biópsia antes e depois do tratamento com laser, que muda muito a celularidade, o espessamento da mucosa. Antes da biópsia é bem fininho, assim, antes do laser é bem fininho, depois ela dá uma melhorada, assim, fica bem mais espessa. Então, assim, você comprova que realmente teve alteração, não é uma coisa subjetiva, sabe? Perfeito, doutora, nós já estouramos o nosso horário de break, são 8h41, eu tenho muitas perguntas, eu acho que você vai ter que voltar muitas vezes aqui para a gente poder falar tudo, mas nós vamos para o intervalo e a gente volta já. Aí a pergunta que eu vou deixar agora entendemos que o laser realmente é tudo de bom, é maravilhoso, é indicado, eu vou deixar essa pergunta para você me responder depois do break, se é indicado para todas as mulheres, quantas vezes tem que serem feitas e em quanto tempo de diferente. Por exemplo, eu fiz uma sessão agora, daqui quanto tempo eu tenho que voltar, se eu tenho que voltar, quantas vezes eu vou ter que fazer, quantas sessões. Então, segura a resposta aí que a gente volta já. Tá gostando da nossa entrevista? Estamos então batendo um papo aqui no Medicina e Saúde com a doutora Kátia Aparecida, ela que é médica ginecologista e está trazendo pra gente essas maravilhas. Não pegou a entrevista inteira? Fica aí com a gente que você assiste o final e depois você pode pegar o início lá nas nossas redes sociais que vai ficar gravado para você. Mas fica com a gente porque o papo tá bom. A gente vai ali e volta já com muito mais para você. Estamos apresentando Medicina e Saúde. Clínica de Olhos Dr. Franco, sua saúde é seu melhor prazer. Clínica de Olhos Dr. Franco, uma história de vida com você. Cuide da saúde dos seus olhos, a vida é como você a vê. Clínica de Olhos Dr. Franco. Clínica de Olhos Dr. Franco, Rua Antônio Raposo 406, Sala 604, Edifício Marajoaras. Telefone 3523-7763. Você está preparado para conhecer o novo, se surpreender e se apaixonar? O Cassino Del Este está de casa nova, trazendo um novo e exclusivo conceito de entretenimento, mas com a tradição do atendimento de excelência. Novas máquinas de jogos de última geração, lindas e super dinâmicas. Um novo bar com deliciosas opções. Cassino Del Este, agora no piso térreo do Shopping Del Este. Atendimento das 10 da manhã à 1 da madrugada com transporte gratuito. Venha conhecer as novidades do Cassino Del Este. Informe-se pelo 45 98821 9204.
um centro cirúrgico incomparável. Day Medical Center e Hospital Costa Cavalcante, juntos para oferecer em Foz do Iguaçu uma estrutura premium na área da saúde. Tudo pensado para o máximo conforto dos pacientes e profissionais da saúde. Agende sua visita pelo WhatsApp 45 3198 9161 ou 99935 2157. 3 países, 2 fronteiras e agora um Medical Center de padrão internacional. Você merece requinte e bom gosto. Na Paraná Decor, as mais lindas sugestões para renovar o ambiente da sua casa. Móveis, cortinas e toldos. Paraná Decor. Detalhes que fazem a diferença. Avenida JK 2733. Telefone 3027-2008 ou www.paranadecor.com. Estamos de volta. Medicina e Saúde. Agora já são 8 horas e 46 minutos. Um bom dia para você que está junto conosco aí nas ondas do rádio no 100.9, para você que também está num dos nossos aplicativos aqui da Rádio Clube FM. Muito bom que você está junto. Obrigada pelo carinho e pela audiência. Bora lá porque o nosso bate-papo está super interessante. Nós estamos recebendo hoje a doutora Kátia, que é médica ginecologista e está trazendo aqui assuntos super interessantes. Então a gente vai continuar falando aqui da nossa região íntima e da continuidade em relação ao laser. Então, doutora, a gente já entendeu que o laser realmente é maravilhoso, é um divisor de águas, né? E veio junto com essa tecnologia, com os avanços que a medicina trouxe, e é tudo de bom porque veio para ajudar muito a nossa vida. É indicado para todo mundo? Para a maioria das pessoas que têm queixas, sim, e para prevenção também, que nem eu disse, da incontinência urinária e tudo mais. A partir dos 30 anos, a gente já vai perdendo colágeno, o tecido vai ficando mais enfraquecido, então vale a pena estimular, cuidar, que nem a gente cuida do rosto, né? Contraindicações pra gente fazer o laser, tá? A gente não faz se a mulher está gestante, então grávida não faz, daí tem que esperar. A gente não faz em pacientes que tenham o exame de preventivo alterado, tá? Por quê? Porque o laser, ele estimula a proliferação celular, tá? Então, para mim, eu tenho que ter um preventivo recente ou do último ano que esteja tudo ok com a mulher. Porque, assim, se tiver uma lesão, por exemplo, pré-câncer, e eu fizer um laser que estimula o crescimento celular, eu vou estar estimulando o crescimento daquela lesão. Então, ou se a mulher tem um sangramento, que aí pode ser um sangramento sem causa definida, eu vou primeiro saber por conta desse o que está acontecendo, que está sangrando, né? A gente não faz na vigência da menstruação, porque o laser, ele interage com a água da célula, né? Se eu fizer com molhado ali, com sangue, ele não vai chegar na profundidade que eu quero, ele vai ficar superficial. Então, a gente perderia essa sessão. Então, a gente não faz, e a gente não faz também em vigência de infecção na hora. Por exemplo, tá com corrimento no dia da sessão, não faz. Primeiro vamos tratar o corrimento, daí depois faz a sessão. Porque como ele vai estimular o crescimento, a gente não vai fazer um estímulo de proliferação ali com uma infecção. Então, essas situações que a gente não faz. Perfeito. Quantas vezes e cada quanto tempo se faz o laser? Geralmente, eu indico 3 sessões. É individualizado, tá? O tratamento, pode ser que o seu seja um pouquinho diferente, pode ser que precise um pouco mais, às vezes um pouco menos, é totalmente individualizado, mas no geral é uma média de 3 sessões, com intervalo de 1 mês entre as sessões. Geralmente eu nunca faço, né? Menos de 21 dias, porque você ainda tá com aquela sessão. É um tratamento, não é uma coisa que você já vai fazer e já vai, na hora, funcionar 100%. Você nota, sim, diferença já na primeira sessão. Muita diferença, você sente. Sim. Eu nunca prometo isso para o paciente, mas o resultado final não é aquele, tá? Porque o estímulo de colágeno, ele vai ter um pico mais ou menos 90 dias. Então, você vai ter o seu resultado final mais ou menos 3 meses depois que você acabou a última sessão. Então, geralmente eu indico 3 sessões com intervalo de 1 mês. Eu tento não passar mais de 45 dias também, para não perder esse segmento. Sim. Na primeira vez. E depois, você vai fazer 1 vez por ano, 1 vez a cada 9 meses, só para manutenção. Não tem que ficar toda vez fazendo 3, tá? Algumas situações em que tem a incontinência urinária mais profunda, mais forte, ou que tem um ressecamento, uma atrofia muito mais acentuada, às vezes pós-radioterapia, isso é bem legal, porque as mulheres que tiveram câncer e não podem usar o hormônio, elas podem fazer o laser, não tem contraindicação não, porque quando a gente faz químio, às vezes BRAC, que é aquela quimioterapia mais localizada ali no canal vaginal,
na pelve, a gente fica com muita aderência, com muito ressecamento, com muita atrofia da mucosa. E essas mulheres ficam com muita dificuldade para a vida sexual. E elas podem fazer o laser, ela traz muito benefício para esse tipo de paciente também. O ultrassom, que é esse que eu tenho no consultório, ele é uma vez por ano só. Uma vez por ano, só. É porque como ele é mais profundo, a gente não fica fazendo toda hora, né? Perfeito. Então, geralmente, a gente faz uma vez por ano. Perfeito, doutora. Antes de eu ir para aquela pergunta que eu disse que eu ia fazer, ainda dentro do laser, na menopausa, ela ajuda no ressecamento? Sensacional, é a principal indicação. Na verdade, as mulheres na menopausa são as mulheres que mais se beneficiam. Inclusive, tem muita paciente que pensa que é só para paciente na menopausa. Não, pode ser para paciente que não está na menopausa, paciente mais jovem que tem queixa. Mas para as mulheres que estão na menopausa é sensacional, melhora demais, demais, demais. É a indicação clássica. A indicação clássica é essa. Depois, se dá tempo, eu acho que não vai dar para a gente falar um pouco de reposição hormonal versus Alzheimer. Mas eu acho que não vai dar, porque nós já estamos aí 8h50. Doutora, eu queria que a senhora mostrasse e falasse para quem está nos ouvindo o que é o Monte de Vênus. Tem como corrigir e o que é, porque tem mulheres que não se conhecem exatamente, né, o nome de cada parte íntima, dizendo, acha que a vagina é toda, né, como eu falei, a vagina toda, não, é região íntima, daí tem pequenos, grandes lábios, enfim. Doutora. Vamos, com certeza, vamos falar assim, eu vou pegar essa Cheroline aqui. Essa Cheroline. Então, o Monte de Vênus é aquele famoso capô de Fusca. Que as pessoas conhecem popularmente como capô de Fusca. É que aquela gordurinha que, fica, gordinha, que fica aqui em cima, no monte púbico aqui, sabe? Aqui em cima, essa gordurinha é o Monte de Vênus, que é o nome que a gente... o nome anatômico é o Monte de Vênus. Monte de Vênus. Isso, e quando tá mais cheinho, as pessoas falam que tem esse apelido. Nossa, olha que capô de Fusca, a menina veste aquela calça de ginástica, aquilo fica, né? E chama atenção, né, doutora? Isso, se incomoda, porque tem gente que gosta, tem mulher que acha bonito, que gosta. Se incomoda, tem como tratar, com certeza. Dá pra fazer ultrassom aqui nessa região, porque o ultrassom é uma região de gordura mesmo, então a gente vai tratar a gordura localizada na região. Dá pra fazer amputures, que são aplicações aqui, que vai... destruir a célula da gordura, então dá pra fazer sim. Em último caso, dá pra fazer até lipoaspiração se quiser. Mas assim... É uma mini lipoaspiração. Mas geralmente ele responde bem com ultrassom e com as enzimas, você faz no consultório tranquilo, é bem tranquilo de tratar, tá? Eu vou te explicar então. Aqui em cima o Monte de Vênus, tá? Essa região aqui que fica perto da coxa, que é mais de pele mesmo, são os grandes lábios. Tá? Esse mais molinho aqui de dentro são os pequenos lábios, tá? Eu vou até pegar uma outra também, para as pessoas não associarem que tem que ser só daquele jeito. Daquele tamanho, né? Então, aqui os grandes lábios, aqui o molinho, aquela carninha que é a mucosa, são os pequenos lábios. Isso aqui é a nossa vulva, e a cara é o que a gente vê no espelho, tá? Aqui dentro do canal é a vagina, é o canal vaginal. Aliás, a vagina a gente não lava nunca, tá, gente? Nunca se lava dentro, doutora? Não, dentro não. A vagina é autolimpante, ela produz uma secreção que ela mesma elimina o que tem que sair, porque a gente tem células de defesa ali, a gente tem toda uma microbiota equilibrada. Quando a gente vai lá e lava lá dentro, passa sabonete lá dentro, a gente tá limpando células de defesa, desequilibra o pH, que é sensível. Então, a gente tem mais predisposição a ter corrimento, a ter infecções. Então, a gente nunca lava dentro, tá? Mesmo depois de relação, nada. Perfeito. Então, nunca interna, lá dentro, no canalzinho, onde que é a vagina mesmo, que é só o canalzinho. Pronto, eu com 46 anos descobri que só lá dentro do canalzinho que é a vagina. Eu achei que era tudo. Isso. Então, aqui o canal vaginal, tá? Pequeno lábio, daí aqui a gente tem na nossa vulva, então na vulva, que é essa região interna aqui que a gente abre e vê, tá? A gente vai ter o canal vaginal, a gente vai ter o meato uretral, que é onde sai o xixi, é o buraquinho do xixi, que não é o mesmo buraquinho da vagina, vocês devem ter acompanhado na internet, que às vezes o pessoal fala, eu tô de OB, como que eu vou fazer xixi? Não tem problema, é por outro buraco. Então o OB vai dentro do canal vaginal e a gente faz xixi aqui pela uretra, que é separado. Tá? Eu descobri depois de bem adulta também, que era separado. Um buraquinho diferente. Né? Nós somos chiques, temos tudo separado. E aqui em cima, que é o nosso presente de Deus,
que é o clitóris. O clitóris. Tá? O clitóris, ele é uma região, eu falo que é um presente de Deus, porque nós mulheres somos os únicos seres vivos a ter um órgão só para o prazer. Ninguém mais tem. O tá? clitóris está aí só para dar prazer. Só, não serve para outra coisa, só para prazer. Por exemplo, no homem, no pênis, a uretra deles passa dentro do pênis. Então, eles têm um órgão para prazer e também para fazer xixi. A gente faz xixi por outro buraco. A gente tem um só para prazer mesmo. E às vezes o coitadinho fica a vida inteira ali esquecido, né? Então, e assim... O clitóris está bem em cima, para quem está só nos ouvindo, está bem em cima no topo. Né? Bem em cima. É uma bolinha que fica aqui. Às vezes, tem mulheres que tem, por exemplo... Aqui, ó, pode ver que o pequeno lábio, ele tá um pouquinho aumentado e ele se estende aqui pro clitóris. Às vezes, para estimular, para namorar ou para se tocar, quando você abre aqui, você vai achar a glândula do clitóris, que é a bolinha ali que a gente vê. Importante falar que o clitóris, ele tem essa pontinha aqui, mas internamente ele abraça o canal vaginal aqui por dentro. Então, lá dentro, quando a gente tem aqui na entrada do canal, a entrada do canal vaginal é o lugar mais sensível que a mulher tem de sensibilidade na hora da relação. Porque quando a gente tá aqui na entrada, a gente tá estimulando o clitóris aqui por dentro. Porque os bracinhos dele, ele pode chegar até 10 centímetros. Aqui a gente só vê a pontinha, mas lá dentro ele tem os bracinhos que abraçam o canal vaginal. Perfeito, doutora. Então, para conhecimento geral, para quem só estava nos ouvindo, depois fique tranquilo, você pode ir assistir o vídeo, vai estar completo lá para você conhecer um pouco, desmistificar e conhecer um pouco mais, né, da nossa Cheroline, da nossa... A doutora chama de pepeca, doutora? Eu falo perereca. Perereca? É, tá certo. Doutora, me diz uma coisa, e o que é a ninfoplastia? Tá, a ninfoplastia, hoje em dia eu falo cirurgia íntima, mas trocou de nome para labioplastia menor, tá? Que é a cirurgia da correção das ninfas, que a ninfa é um nome que lembra pequeno lábio, tá? Então, a ninfoplastia seria a cirurgia de correção do pequeno lábio. Não se usa mais. A gente fala labioplastia menor, porque assim, às vezes, não é só a ninfa é só o pequeno lábio. Por exemplo, aqui eu tenho uma hipertrofia só no pequeno lábio e aqui no capuz do clitóris não, ele não tem. Nessa outra aqui, a hipertrofia do pequeno lábio, ela se estende até o capuz. Por isso que é interessante também essa pergunta, porque cada cirurgia é de um jeito, não é sempre igual. Às vezes as pacientes mandam muito nas redes, quanto que custa? Cirurgia para diminuir a ninfoplastia, que é a mais conhecida, né? E não tem como saber sem avaliar, porque precisa saber o que precisa ser feito, explicar tudo certinho. Tem cirurgias que a gente vai abordar o capuz, tem cirurgias que não vai precisar abordar, por exemplo, nessa aqui, que é só aqui embaixo. Então, depende da anatomia de cada paciente. Primeiro tem que fazer uma consulta, ver exatamente, né? E às vezes nem precisa de cirurgia, né? Às vezes só um laser resolve. Só um laser resolve, vai dar qualidade de vida. E normalmente elas buscam por quê? Quais são as maiores queixas no seu consultório, doutora? Dessa cirurgia íntima? Dessa cirurgia íntima. Por estética mesmo, muitas falam, eu tenho vergonha, porque aparece quando eu coloco uma roupa, eu vou na academia, tem paciente que se incomoda, eu fico de pé e fica com volume, que eu não gosto, então não me sinto bem, então às vezes não me troco na frente de uma amiga, não me troco na frente do meu marido, da minha parceira, não me troco. Então, por estética mesmo, e também por conta de funcional. Às vezes, dor durante a relação, tá? Porque dobra aqui durante a penetração, pode dobrar aqui e ter dor durante a relação, então incomoda. Às vezes, infecção de repetição. Por todos esses motivos, geralmente elas me procuram para fazer essa correção aqui do pequeno lábio. Perfeito. Isso então na área de estética. Nós temos uma ouvinte que manda uma pergunta e dizendo que está adorando a entrevista e só na cirurgia para incontinência urinária e valores. A cirurgia para incontinência urinária é feita no hospital mesmo, né? É uma cirurgia relativamente tranquila, tá? A gente chama de... tem uma técnica que se chama sling, que é aquela que a gente coloca uma redinha, a gente reposiciona a bexiga, né? No lugar, e coloca uma redinha ali, como se fosse como se ela servisse
como se ela fosse artificialmente o músculo que está enfraquecido. Ela mantém a bexiga no lugar, tá? Mas nem sempre precisa de cirurgia. Nem sempre é tá? indicado, porque às vezes é como eu disse, né? Por exemplo, às vezes você tá num lugar, dá uma risada de, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Pronto, agora eu cheguei na terceira idade mesmo. É mais ou menos um divisor de águas. Sim. Isso, né? Ou pessoas... E sabe que não é só na terceira idade? Eu tenho um paciente de 28 anos que trata incontinência urinária, porque que teve, depois da gestação, ficou com incontinência. Então, não é... A gente tem essa visão mesmo. Eu também tinha, que é uma pessoa mais idosa que vai ter perda. Não, tem muita mulher jovem que tem perda. Que tem perda. Nem sempre é a cirurgia indicada, né? Nem sempre é a cirurgia indicada. A gente indica mais para casos mais extremos mesmo. No meu consultório, eu acho que 90%, assim, que das pacientes que vêm até mim, tá? Eu tenho conseguido não fazer cirurgia. Tem tido melhora mesmo, não perder mais urina com tecnologia, com tratamento mesmo. Olha aí, Érica, bate um papo com a doutora, marca aí uma consulta, vai lá. Às vezes a gente, né, ou até mesmo já teve uma indicação de um outro médico. É como eu falei na abertura do programa, houve muita tecnologia, muito avanço nos últimos anos em relação à medicina, né? Como ela é tratada, como ela é cuidada, e enfim. Então é sempre importante, né, procurar uma orientação para depois realmente, se for isso mesmo que tem que ser feito, né, doutora? Exatamente. Doutora, lubrificante à base de água ou óleo, qual é o mais indicado? Na verdade, os dois são ótimos. Lubrificante é vida. Não tem que ter dor na relação. Dor na relação não é normal, não tá certo. A relação é para desfrutar, é para ser um momento de prazer. Se tem dor, pode usar lubrificante. Lubrificante à base de água é sensacional, geralmente não traz alergia. A base de óleo eu também gosto bastante, eu gosto muito do óleo de coco também. Óleo de coco, doutora? Esse que a gente compra, que usa na cozinha? O próprio, Óleo de coco prensado a frio, extra virgem, é o mesmo do mercado, não precisa decorar isso não. Qualquer marca não tem problema. Pode usar, inclusive, durante a relação, às vezes para fazer uma massagem, para estimular ali, para já ir melhorando a lubrificação natural. Pode usar. O que não pode é ter penetração sem lubrificação, porque vai machucar, vai incomodar a mulher, tá? O óleo de coco é natural, ele é um bactericida, fungicida natural, então para mulher que tem candidíase de repetição, pode usar tranquila, passar ali, porque vai melhorar, é um divisor, assim, é transformador, melhora muito a qualidade de vida. Só uma coisa que você tem que atentar na lubrificação. Preservativo, camisinha, sempre vai ser a base de água, porque o óleo corrói o preservativo. No meu Instagram, eu tenho uma bolinha destaques que eu mostro ali falando do óleo de coco. Inclusive, eu pego um preservativo, coloco óleo de coco e ele rasga. Então, se você tem atividade sexual com preservativo, precisa ser a base de água, tá? Ou só se trocar por sem latex, porque ele corrói o latex, tá? Então, preservativo sempre é base de água. Sempre a base de água. Então, muito cuidado aí na hora, porque daí depois pode aparecer um bebê aí na sua vida. Meu Deus, da onde que surgiu? Daí você pode dizer assim, foi do óleo de coco. Então, se for preservativo, só a base de água. Isso é importante frisar. Certo. Doutora, a senhora falou, nós falamos então aí do lubrificante, né, que como ele é indicado, e para hidratar a Cheroline, como faz? Porque assim, normalmente você não usa um hidratante, né, externo ou interno, como é que faz isso? Tem indicação? Tem, sim. Inclusive tem produtos próprios na farmácia para indicar, assim, para fazer. O óleo de coco é sensacional. Pode hidratar tanto por dentro quanto por fora. Eu gosto muito, porque eu acho barato, prático, todo mundo encontra. Dá para usar, Tem acesso, todo mundo encontra. Então, dá para passar, sai do banho, já passa um pouquinho ali por fora. Inclusive, para pacientes que têm candidíase de repetição ou que tem algum problema, eu até manipulo na farmácia óleo de coco. Você já deve ter visto na internet que tem algumas pessoas que falam, como fazer cápsulas de óleo de coco? Pega as cartelinhas de remédio, lava, e daí dá pra fazer, mas eu acho tem que ter muito tempo, né? Sim. Às vezes na correria do dia a dia, deixa o óleo de coco lá na geladeira. Sim.
pega uma colherinha de café, quebra um pedacinho, pronto, coloca lá dentro do canal, hidrata, passa por fora ali, tá E hidratado. ainda geladinho. Geladinho. E deixa no banheiro um outro pra passar por fora ali. Então, tem hidratantes que são próprios pra região íntima de algumas marcas. Tem o Bio-Oil, tem o Intimate, que é da Profuse. Tem várias marcas na farmácia que é isso. Sim. Mas se não tiver nada ali, pode usar o óleo de coco. Inclusive, na farmácia, tem alguns hidratantes intravaginais. Que ele vem até com o aplicadorzinho da pomada, igual de pomada ginecológica mesmo, que você pode usar uma vez por semana. Na caixinha vem escrito que ele dura 72 horas. Mas eu falo para os pacientes, às vezes uma vez por semana já tá bom, porque a gente nunca faz nada. Então, uma vez por semana, toda semana ali, mantendo uma hidratação, tem até alguns com ácido hialurônico, que é com pH próprio para vagina, que não vai alterar, não vai dar corrimento nem nada. O ácido hialurônico é legal porque ele retém água, então ele hidrata bastante o tecido. Então, tem infinitos de... Praticamente tudo que você tem pro rosto, você encontra pra região íntima. Perfeito. Muito cuidado na hora de você buscar aí produtos, né, doutora? É sempre importante ler o rótulo, saber se você também não tem aí algum tipo de alergias. Então, o óleo de coco é bom porque é natural, tá lá, você vai poder usar tanto por fora quanto por dentro. Doutora, são 9 horas da manhã pra gente fechar duas coisas. O absorvente que a gente usa, aquele do dia a dia, é indicado, não é indicado? Ou é mito de que, se usar todo dia um protetor, né? É o protetor. Em relação aos cuidados da mulher, que tem muitas mulheres que usam, queria que você dissesse se é mito em relação a não usar ou pode usar. E aí, aonde encontra você? Os seus endereços, por favor. Tá certo, é verdade. Abominem, tirem o protetor diário da vida de vocês. Porque assim, o protetor diário, ele vai abafar a região íntima. Então, a cândida, que é um fungo, o que ela gosta? De um lugar úmido e quentinho, que a nossa vagina normalmente já é úmido, porque tem a secreção natural ali, igual um olho. Você imagina seu olho seco? Não. Ele tá sempre molhado, a mesma coisa. A gente produz uma lubrificação natural ali. Então, ali já é úmido e é quentinho, porque tá sempre abafado. A região fica ali entre as pernas e tudo mais. Quando eu coloco um protetor diário, duas coisas. Primeiro, eu tô abafando. Então, eu tô predispondo a ter corrimentos, a ter infecção. Então, não é legal. E outra coisa, por que eu tô precisando usar um protetor diário? Tá tendo corrimento? Tá tendo escape de urina? O que tá acontecendo? Por que daquilo ali? A gente tem que tratar, você não tem que precisar usar um protetor, você tem que ficar livre, normal, assim, sem nenhuma queixa. Então, o protetor realmente não é indicado usar, tá? O menos que puder usar, abominem, tirem do banheiro, não usem. Perfeito. Próxima vez a doutora vai vir aqui pra gente falar sobre o coletor, sobre absorvente interno, sobre absorventes. Vamos falar sobre isso. Nossa, tem tanta depilação coisa, total, né? Não faz tudo, deixa ela lisinha, não pode deixar, é indicado. Enfim, vamos conversar mais outro dia, porque realmente nós estouramos já o nosso horário e nem falamos da TPM, que eu queria muito tocar nesse assunto. Nossa, sobre a TPM. Tem tanta coisa na TPM, baixa libido. Exatamente, sobre o libido, tá aqui, negrito, hein? Colocamos aqui, escrevemos, grifamos aqui, ó, pra gente falar sobre isso, né? Sobre o libido. Mas fica para um próximo convite, para uma próxima vez. Eu tenho certeza que a doutora virá aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Para fechar, aonde encontramos a doutora? Como encontrá-la? Tá, o meu consultório fica ali no edifício Torre Marechal, ali no 10º andar, é uma clínica da mulher, tá? Chama AICA Clínica da Mulher. Fica ali no 10º andar, no Torre Marechal, aquele prédio espelhado ali na frente do Mitre. Super no centro, tem estacionamento, exato. Muito bom. Ali é bem tranquilo, gosto bastante. E é um ambiente todo personalizado, pensado na mulher. No meu consultório eu não tenho mesa, por exemplo, você vai consultar no médico, daí tem aquela mesa enorme, o médico tá lá atrás, computador na frente, você nem mal vê. É uma sala super aconchegante, sem mesa, com um sofazinho. O lugar principal é o da paciente. É um sofazinho rosa, todo lindo, porque ela é a protagonista daquele momento. Então, para ela se sentir assim especial da hora que ela pisa ali até a hora que ela realmente sair transformada dali. Então, é um ambiente totalmente assim feito para a mulher mesmo. E nas minhas redes também tem lá o endereço, tem tudo certinho. E aí... E como que é o seu endereço lá no Instagram, doutora? Está como doutora Kátia Bem-Estar. Doutora Kátia... Com K. Kátia... Com K. Bem-Estar. Bem-Estar,
Perfeito. Então, fica aí a dica, né? Uma sugestão para você que está nos acompanhando, está nos ouvindo, e também para você ir buscar mais conhecimento, porque é libertador, né, doutora? Libertador. Conhecimento, autoconhecimento, você entender o que passa no seu corpo, você entender que você não é a única pessoa que está sofrendo com aquilo ali e que tem como resolver. Gerenciar o estresse, dormir bem, ter libido, desfrutar, ter prazer. É libertador, realmente. Obrigada, doutora. Foi um grande prazer bater esse papo com você, trazer mais conhecimento, tirar as nossas dúvidas e ter um pouco mais de conhecimento sobre, né, esse assunto que é um tabu e realmente todo mundo fica meio assim na hora de falar da nossa região íntima. Muito obrigada. Obrigada a eu, um prazer estar com vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigada. E esse foi um bate-papo super interessante com a doutora Kátia Aparecida, que é médica ginecologista, que esteve conosco aqui em mais uma edição do Medicina e Saúde. Desejo de um bom final de semana, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau!